Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 13 do Futebol de Verdade para a temporada 2023-24. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023, são muitos 23 consecutivos aqui, na agenda para hoje temos Q&A, para já, pelo menos. Já vou explicar isso tudo. Antes de explicar tudo aquilo que tenho para explicar, deixem-me só fazer aqui uma pequena ressalva relativamente ao Futebol de Verdade de ontem. Ontem, ao final da tarde, troquei mensagens com o meu antigo colega de redação, Pedro Costa, que foi meu colega no jornal O Jogo e que hoje é diretor de comunicação do Boa Vista, que estaria um bocadinho, enfim, queria esclarecer comigo aquelas questões de que eu falei aqui ontem relativamente a dar a sensação, conforme eu disse aqui, de que o Boa Vista era uma espécie de clube satélite de uma equipa da segunda divisão francesa, como é o caso do Girondins de Bordeaux. Porquê? Porque o dono é o mesmo, é Gérard Lopez. No passado recente, houve jogadores que dariam seguramente muito jeito ao Boa Vista, como o Ricardo Mangas ou o Albert Ellis, que se transferiram do Boa Vista para o Bordeaux. Ora, esclareceu o Pedro, e tem toda a razão, e por isso mesmo fica aqui a nota de esclarecimento, de que quando o Ricardo Mangas e o Albert Ellis saíram do Boa Vista para o Girondins de Bordeaux, o Girondins de Bordeaux não estava ainda na segunda divisão francesa, ainda era a equipa de Ligue 1. É verdade. No entanto, a sensação que me sobra relativamente a esta subalternização do projeto Boa Vista face ao projeto Bordeaux na mente de Gérard Lopez, e aqui só mesmo Gérard Lopez é que poderá esclarecer, vem em grande parte da sensação que me sobra de facto daquilo que para ele é mais importante. Apesar de não estar a haver neste momento movimentos dos jogadores do Boa Vista para o Girondins de Bordeaux, fico sempre com a sensação, enfim, pode ser uma impressão minha e pode ser até errónea, e deixo isso perfeitamente ao critério de cada um, de que na cabeça dele, de facto, importante é o Girondins de Bordeaux e não será tanto o Boa Vista. Pelo menos é isso que me sobra, e essa sensação vem-me de um facto muito simples, é da falta de investimento que tem sido feita no Boa Vista, que inclusive esta temporada está impedido de inscrever novos jogadores por causa da tal dívida relativa à contratação de Shidozi. Bom, vamos seguir em frente para vos explicar o que é que temos hoje na agenda do Futebol de Verdade. Hoje temos, para já, aqui na edição do 12h30, o Q&A. Vou responder, como respondo sempre, a uma pergunta colocada por vocês na emissão de ontem, na caixa de comentários do YouTube, e a uma pergunta também colocada por vocês, mas na chatroom, perguntas do Discord, que é exclusiva para subscritores premium do meu Substack, que estão, portanto, no meu servidor de Discord. Logo à noite, atenção, logo à noite, há mais um Futebol de Verdade. Vai haver Futebol de Verdade Flash, com a minha análise mais rápida ao jogo entre o Sporting Clube Braga e o Panathinaikos, com que o Braga vai entrar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Este Futebol de Verdade Flash será entregue mais logo apenas aos subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com, e fica aqui o link para poderem fazer a subscrição premium, se quiserem garantir que logo à noite recebem esta análise, e se quiserem ver tudo aquilo que para lá está também, e aos membros premium do clube do meu canal de YouTube. E também podem fazer a inscrição como membros premium do clube do canal, com certeza, aqui no link da emissão estará, no texto da emissão, estará um link para poderem fazer essa inscrição. Bom, quem não for nem membro do clube do canal de YouTube, nem subscritor premium do meu Substack, vai na mesma poder ver esta análise ao Sporting Clube Braga Panathinaikos, mas só amanhã, na sequência do Q&A, no Futebol de Verdade diário ao 12h30, aqui no meu canal de YouTube. Mas ontem, os subscritores
premium do meu Substack e os membros premium do meu clube de canal de YouTube receberam, e só eles é que puderam ver também, e isto os outros não vão poder ver nunca, a não ser que se tornem subscritores premium, receberam a edição desta semana do Futebol de Verdade Report. É o Futebol de Verdade Report, e fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ver, e ainda vão a tempo. Basta que façam então a tal subscrição premium e conseguirão ver na mesma o vídeo. É um programa, o de ontem teve 35 minutos de análise tática, é semanal, sai às terças-feiras, ao final da tarde, 18h30, e o de ontem foi sobre a baliza do Benfica. Afinal de contas, o que é que trazem à baliza do Benfica o Vlaco Dimos, o Ivan Trubin, o Samuel Soares, e o que é que eles trazem se comparados, por exemplo, com as características do Diogo Costa, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, e do António Adam, o guarda-redes do Sporting. Está lá tudo explicadinho, tintim por tintim, é só darem lá um salto para poderem ver aquilo que está em causa quando se fala de guarda-redes do Benfica. Mas pronto, vamos embora avançar, porque há duas perguntas para responder hoje, e vamos então entrar com o Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Q&A, então, duas perguntas para responder, como todos os dias, aqui no Futebol de Verdade ao 12h30. Vem sempre uma pergunta do canal de YouTube, pergunta colocada por vocês nas caixas de comentários às emissões diárias do Futebol de Verdade. Todos os dias de manhã eu escolho uma para ser respondida aqui na emissão seguinte do Futebol de Verdade, e uma pergunta do meu servidor do Discord, da chatroom, perguntas do Discord, onde só acedem os subscritores premium do meu Substack. Ora, já estão aí a ver a primeira pergunta para hoje, que é precisamente a pergunta que vem do YouTube. Eu começo sempre com a pergunta que vem do YouTube. É uma pergunta comprida, muito comprida mesmo, do Mr. Bitites. Olá, Mr. Bitites. Aliás, o Mr. Bitites já tinha feito esta pergunta ontem, e eu, aliás, recuperei a primeira, porque a segunda era ainda mais longa. Ele hoje insistiu e eu recuperei a primeira. Pergunta, então, o Mr. Bitites o seguinte. Vimos o Ruben Amorim ensaiar uma nuance do 3-4-3 com 4 centrais no início da época. Não era 3-4-3, mas já lá vamos. Não repetiu para já. Contudo, a vitória com o Vizela mostrou a utilidade de um plano B com Paulinho perto de Gyökeres, em vez de ser o seu crónico suplente. 3-4-3 com um avançado sobre a esquerda com perfil de finalizador mais do que armador, como Pote, Edwards ou Trincão. E, enfim, dizer que o Pote não é finalizador, quando ele foi o melhor marcador do Sporting nas duas últimas épocas, na última e na antepenúltima, é complicado também. Há muito que se especula sobre mais um reforço para o ataque para preencher a alternativa ao Pote. Um perfil mais Paulinho, mais perto da baliza do que um perfil mais Pote, mais vagabundo. É indesmentível que o Sporting está a chegar mais rápido à baliza contrária, o efeito Gyökeres, do qual falei também, aliás, numa edição do Futebol de Verdade Report. Procura-a mais vezes e com mais gente em zonas de finalização, e isto também é indesmentível. Poderá Ruben Amorim abordar esta temporada com estas três alternativas? Plano A, 3-4-3 da época passada. Plano B, 3-4-3 com Paulinho mais Gyökeres. Plano C, 3-4-3 com 4 centrais de início? Se sim, será esta a curva de aprendizagem do treinador em virtude das apostas no passado e os resultados obtidos? Bom, muita coisa para responder aqui ao Mr. Bitites. Eu gosto destas perguntas que me permitem falar sobre futebol. Deixem-me só dizer-vos que, para deixarem perguntas no meu canal de YouTube, há uma coisa que vocês podem fazer, que é inscreverem-se no canal. Fica aqui também o link para poderem fazê-lo e para, já agora, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto com novos conteúdos no meu canal de YouTube. Deixa-me, então, começar a responder às suas perguntas, porque são muitas e porque elas envolvem aqui dois tipos de nuances. Por um lado, estamos a falar de comportamentos posicionais. E eles são importantes, e eu por acaso discordo numa das coisas que o Mr. Bitites diz aí, que diz que o plano, quando fala de um plano C, de um 3-4-3 com 4 centrais, não era um 3-4-3, para mim aquilo era diferente, era mesmo um... Enfim, já lá vamos, mas porque esses 4 centrais, 2 deles assumiam-se como laterais. E um deles era muitas vezes um 3-4-3 ou um 3-2-5 em posse, mas era um 4-4-2 no momento defensivo. Porque nessa altura, e vimos isso no jogo contra o Genk na pré-época, aparecia o Eduardo Quaresma como defesa direito, aparecia o Mateus Reis como defesa esquerdo,
linha de 4, claramente, aparecia o Coates e o Gonçalo Inácio como defesas centrais. Depois, em posse, então aí sim, o Eduardo Quaresma vinha da direita para o meio, para ser central direito, o Mateus Reis vinha da esquerda para o meio, para ser central esquerdo, e o Gonçalo Inácio subia da linha defensiva para a linha de meio campo, para transformar então esse 4-4-2 defensivo num 3-2-5, porque aí o Gonçalo Inácio aparecia no meio campo ao lado do médio que estava, que, francamente, não me recordo qual era, para formar dupla de médios, e depois os outros 5, sim, apareciam na frente para formar a habitual linha de 5 com que o Sporting, no 3-4-3 da época passada, atacava a linha defensiva adversária. Portanto, eu não lhe chamaria 3-4-3, chamava-lhe mais uma mistura de 3-2-5 com 4-4-2. Era isso que estava a acontecer nessa equipa do Sporting, nessa pré-época. E deixem-me só, eu preciso de olhar aqui outra vez para a pergunta, porque a pergunta é extensa, e, portanto, peço desculpa se parece que não estou a olhar para a câmara neste momento, mas preciso de olhar para a pergunta que a tenho aqui num dos telemóveis de apoio com que estou a fazer esta edição do Futebol de Verdade. Mas estava a dizer-lhe, uma questão é a questão posicional, é a questão de estarmos aqui a ver qual é a posição em que os jogadores estão. Outra questão são as nuances de estilo de jogo. E essas, indiscutivelmente, mudaram da época passada para esta época na equipa do Sporting. Seja porque o Sporting está, de facto, a chegar com mais rapidez à frente e está a procurar com muito mais insistência a verticalização do seu futebol em busca de Víctor Gyökeres, e isto tem efeitos bons e tem efeitos maus, e já lá vamos, espero ter tempo para explicar tudo, aqui ainda que seja de forma resumida, seja depois também no facto de haver maior presença na área, mas também tem outro tipo de efeitos, que é o facto do jogo estar mais partido. Aliás, ainda hoje falei um bocado disso nas conversas de bancada de hoje, e deixo aqui também o link para quem quiser ler as conversas de bancada de hoje. Elas arrancam com uma questão à volta do balneário do Benfica, mas depois seguem com as variantes táticas e com as questões que podem colocar-se, tanto em termos defensivos como ofensivos, ao Sporting neste momento, e ainda falam do Félix Correia, o novo reforço do Gil Vicente. Portanto, há sempre muito mais do que aquilo que parece no título nas conversas de bancada. Mas vamos lá, e vou tentar responder uma a uma às suas perguntas. Portanto, já desmontei aqui um bocadinho esta questão do 3-4-3 com 4 centrais. Não era, do meu ponto de vista. Era um 4-4-2 defensivo e um 3-2-5 ofensivo. Não repetiu para já, e eu acho bem que não tenha repetido, porque a coisa não funcionou muito bem do meu... Mas lá está. Eu acho que o Sporting, do ponto de vista tático, aquele 3-4-3 a que toda a gente chama o plano A, que é um 3-2-5 ofensivo. Porquê? Porque os dois laterais aparecem na linha da frente, juntamente com os 3 homens da frente. O Sporting, se formos a ver, os 3 centrais, e muitas vezes um dos centrais, seja o Gonçalo Inácio, seja sobretudo o central direito, o Diomande, ou o Santos Justo, quando o Santos Justo pode jogar, o Mateus Reis também faz muito isso, às vezes aparecia na frente, para ajudar também a criar desequilíbrios na frente, mas muitas vezes aqueles 3 de trás mantinham a base de estabilidade, os 2 médios também, embora um dos médios aparecesse também no apoio à linha da frente, quase sempre Morita, quando jogava o Ugarte, ou Pedro Gonçalves, quando não jogava o Ugarte, e era Morita o médio mais posicional. E depois os 2 laterais, Gaio ou Porro no início da época e Nuno Santos do outro lado, aparecem muitas vezes na fase ofensiva, na linha dos homens da frente. E, portanto, o Sporting tinha esse plano A tão bem oleado que me parece que estar a deitá-lo ao lixo era um desperdício. O que pode haver aqui é uma introdução de nuances comportamentais dentro de uma lógica posicional que está muito bem assimilada. E essas nuances já estavam a ser adotadas na época passada. Se formos a ver, este 3-4-3 do Sporting, muitas vezes já era em início de processo defensivo. E continua a ser, atenção, continua a ser um 4-4-2. Porquê? Porque o Nuno Santos, o ala esquerdo, até um 4-2-4, no início do processo defensivo, isto é, quando o adversário está a começar a organizar-se para atacar, o Nuno Santos encosta aos 3 da frente. E o Sporting defende em 4-2-4 até para contrabalançar aquilo que é o início da organização a 4 feito pelas equipas adversárias. Convém ter 4 homens para os 4 que começam a organização ofensiva do adversário. Muitas vezes isso já acontece. Depois, quando a equipa baixa, e quando de facto já está a defender no seu meio-campo, aí sim Nuno Santos encosta à linha de 5 atrás, porque nessa altura, nesse início de processo defensivo, Nuno Santos encosta aos 3 da frente e o central esquerdo assume-se como lateral esquerdo. Depois, quando a equipa acaba por estar a defender já dentro do seu meio-campo, o central esquerdo vem para
lateral esquerdo, de facto, e o Nuno Santos aparece como defesa esquerdo. E a equipa passa a defender-se em 5-2-3, que é isso que acontece na maior parte das situações em que o Sporting defende dentro do seu meio-campo. Eu espero que não estejam a ouvir, o meu gato andava a brincar ali com um rato, e o rato, entretanto, um rato de brinquedo, claro, deve estar escondido atrás de um móvel, e ele anda ali numa choradeira porque quer que eu lhe vá devolver o rato. Mas agora não posso. Bom, espero que não estejam a ouvir, porque parece que se estão a maltratar animais aqui. Não estão. O que é que eu estava a dizer? Isto, apesar da emissão ser gravada, continuamos a ter sempre os mesmos imprevistos que marcam o futebol de verdade. Bom, estava a dizer que, portanto, não faria muito sentido deitar esse 3-4-3, que estava tão bem oleado, ao lixo. Aquilo que faz sentido é introduzir-lhe nuances comportamentais. E essas podem ser o tal avanço do Nuno Santos no início do processo defensivo para formar uma linha de 4 na frente, primeira linha de pressão. Aquilo que acontecia muitas vezes em processo ofensivo, que era o Ricardo Gaio surgir por dentro como lateral e o Marcos Edwards, à partida atacante interior direito, surgir por fora como extremo, para lhe dar mais espaço para ele ganhar e meter o seu 1 contra 1 da linha para o meio, da direita para o meio. Isso também acontecia muitas vezes. E pode acontecer, como está a acontecer este ano, também em termos de nuances comportamentais, o facto da equipa estar a chegar, ou estar, do meu ponto de vista, até a precipitar demasiado a chegada às zonas de finalização, porque está a insistir demasiado na verticalização do jogo. E isso leva a que sejam perdidas mais bolas, a que os jogos se transformem mais vezes em jogos de transição e a que haja menos capacidade para manter o controle do jogo. E isto veio a propósito daquilo que eu escrevi hoje nas conversas de bancada, e hoje falei um bocado sobre isso, daquilo que já todos lemos hoje, ou quem quis pôde ler, que eram o que o Ruben Amorim estaria a acertar com o Coates, o comportamento da linha defensiva, porque a linha defensiva não teria estado bem, uma vez que 2 dos 3 golos sofridos pelo Sporting resultaram de diagonais feitas para as costas do Coates, e isso aconteceu. Um dos golos do Vizela foi assim, e o golo do Casa Pia também. Mas, do meu ponto de vista, embora Ruben Amorim tenha falado ali de uma questão que é o facto de, com bola no corredor central, os 3 centrais têm que estar mais fechados, mais juntos uns dos outros, dessa forma dificultando que entre o tal passe para uma diagonal nas costas do central do meio. Do meu ponto de vista, o principal problema não foi esse. Do meu ponto de vista, o principal problema foi o facto de haver bola descoberta, e quando digo bola descoberta, é bola não pressionada. É o adversário ter tempo e espaço para, com a bola nos pés, levantar a cabecinha e ver onde é que eu meto a bola. Bom, isso aconteceu tanto no golo do Vizela como no golo do Casa Pia. E a grande questão que se coloca aqui é como é que se impede que exista essa bola descoberta com capacidade para ir buscar a profundidade atrás dos centrais. Ora, meus amigos, isto tem a ver... E há várias maneiras. O futebol é um jogo muito mais complexo do que às vezes vos querem fazer crer. Porquê? Porque, enfim, para impedir que isto cause mal a uma equipa, há várias maneiras de o fazer. Uma delas é baixar a linha defensiva. Jogar com a linha defensiva tão baixa que não haja espaço nas costas, de maneira a que, se alguma bola lá entra, o guarda-redes tem tempo para lá chegar e para ficar com ela. O Sporting não quer isso, porque quer ter uma equipa dominadora que defende mais alto, porque se defende tão baixo, depois também não consegue chegar tão bem com tanta gente à frente. Portanto, aquilo que o Sporting tem que querer é impedir que o jogador do meio-campo adversário tenha tempo e espaço. E como é que isso se consegue? E é aí que a malta começa a dizer: faltou o Garte, o Morita não serve como 6, porque não é aquele jogador de faca nos dentes, que vai para cima deles, que lhes morde os calcanhares e tal. Eu também não acho que seja isso, que seja essa a questão. A questão aqui, porquê? Porque, por exemplo, vimos que o Morita fez meio-campo do Sporting em Turim contra a Juventus. Foi ele e Pedro Gonçalves. E o meio-campo funcionou muito bem. Não houve maneira da Juventus. A Juventus ganhou esse jogo, ganhou com sorte, ganhou contra aquilo que foi o índice XG, porque o Sporting foi melhor e tinha no meio-campo, que o Garta estava castigado, tinha Morita e Pedro Gonçalves. O que é que mudou de então para agora? Do meu ponto de vista, e atenção, cada um vos pode dar uma explicação diferente, do meu ponto de vista é o comportamento em posse. É o facto do Sporting estar a precipitar demasiado, enfim,
É bom ter uma nova arma, como é o caso que acontece com o Sporting com Gyökeres. Porquê? Porque o Sporting com Gyökeres tem ali uma nova maneira de sair. Pode sair mais direto, pode ir explorar a profundidade, pode pedir ao Gyökeres que vá buscar o espaço nas costas da defensiva adversária e dessa forma alarga o espaço entre linhas do adversário para facilitar, inclusive, o aparecimento do Paulinho. Mas não pode fazer só isso. Porque se faz só isso, o que vai acontecer é que vai transformar o jogo num jogo de transições sucessivas. É bola cá, bola lá, bola cá, bola lá, bola cá, bola lá. O que é que isto significa? Linhas mais distantes, maior incapacidade para controlar o jogo, maior incapacidade para impedir que haja bola descoberta dentro do seu próprio meio-campo, porque não se controla o jogo com bola. E é com bola que o jogo deve ser controlado. Não é, no meu ponto de vista, claro, podem dizer-vos uma coisa completamente diferente, mas quando uma equipa quer ser dominadora, é assim que deve querer controlar o jogo. Bom, vou continuar aqui a olhar, a ver se há mais perguntas, porque, entretanto, já estou aqui a falar de outras coisas, inclusive, que têm a ver com o perfil tático do Sporting. Uma das coisas que, de facto, está aqui em causa, e eu não tenho ainda certezas sobre isso, é se esta alteração de comportamentos tem mais a ver com o facto de um dos três homens da frente ser um jogador com o perfil Paulinho ou ser um jogador com o perfil Pedro Gonçalves. Eu acho que não tem influência. Muito francamente, mas temos que ver mais vezes. Acho que não tem influência, acho que Paulinho não é um jogador que trabalhe menos sem bola do que Pedro Gonçalves, apesar de ser um jogador, eu não diria mais finalizador, porque lá está, Pedro Gonçalves é provavelmente o jogador do Sporting que mais finaliza. No ano do título, 2020-21, foi o melhor marcador da equipa. Na época passada também foi o melhor marcador da equipa. Só não foi no ano que esteve pelo meio, 21-22, em que foi o Pablo Sarabia, que também não é um ponta de lança clássico. Portanto, isto aqui, o que está aqui em causa é: deve o Sporting ter ali, nos três da frente, dois jogadores com perfil de ponta de lança e um jogador com perfil de número 10, vamos chamar-lhe assim? Ou deve ter dois jogadores com perfil de número 10 e um jogador com ponta de lança? Muito francamente, eu acho que não faz muita diferença nesta questão. Porque os golos podem vir de qualquer dos lados. Aliás, eu várias vezes na época passada vos disse que o problema do Sporting não era não ter um ponta de lança, porque o Sporting tinha mais golos marcados, inclusive, do que no ano do título, e os golos continuavam a aparecer. A questão aqui que se coloca, e vou-vos dizer também assim, não é por terem dois pontas de lança, ou dois jogadores que trazem na testa um post-it a dizer sou ponta de lança, que os golos vão aparecer mais. Não é por aí. Mas também me parece que depende muito do comportamento desses jogadores. Aquilo que me parece que há de positivo neste momento é que o Sporting está a meter mais gente na área em momentos de finalização. E isso é positivo. Embora isso depois também possa ter reflexo na tal maior dificuldade para ter gente no meio-campo no momento em que é preciso impedir as bolas descobertas dos adversários. Não há caminhos únicos nestas coisas. Há sempre... E eu hoje de manhã, nas conversas de bancada, citei o Roberto De Zerbi, uma entrevista de que gostei muito, que ele deu à Gazeta dello Sport na semana passada, creio que na sexta-feira passada, em que ele dizia: mas como é que o futebol é um jogo simples? Há 22 homens em campo, cada um tem as suas próprias ideias, ninguém sabe muito bem como é que eles vão reagir em qualquer situação. Como é que isto é simples? Não é, é muito complicado. Há sempre inúmeras variáveis a ter em conta em cada momento. E nada é absolutamente simples ou simplista de explicar. Porque podem vir dizer-vos: não, a culpa é dos centrais, porque a bola... Não, a culpa é do médio defensivo que tinha que ter estado lá e dado uma porrada no gajo. Não, a culpa é dos avançados que não baixaram para... A culpa, meus amigos, e o mérito é sempre muito difícil de deslindar e depende sempre muito da interpretação. E aqui a perfeição, que eu acho que não existe, depende sempre da capacidade do líder conseguir colocar numa equipa, encadear uma série de soluções que tenham que ver umas com as outras, que encaixem bem umas com as outras. E isso, até hoje, eu creio que nunca foi alcançado. Já me estiquei, estamos já com muito tempo de programa. Vamos para a segunda pergunta, que é a pergunta do Discord, e que já está aí a aparecer também, e que também tem pano para mangas. Vem do Pedro Miguel Santos, que pergunta o seguinte: caro António, qual foi para si a equipa que mais gostou ou gosta do Sporting Clube Braga? A quase campeã nacional e finalista vencida da Liga Europa com Domingos Paciência? Aquela que até ao ano passado tinha sido a recordista de pontos no campeonato, em 2017-18, com Abel Ferreira? A equipa camaleã de Carlos Carvalhal, que foi campeã da Taça de Portugal? Ou a atual? Justifique. Obrigado e cumprimentos. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Eu ainda juntava mais uma, que era a equipa do... Enfim, mais duas até, se calhar. A equipa do Quinito em 82...
a equipa do Manuel Cajuda na década de 90, ambas estiveram em finais da Taça, mas isso já é para cotas como eu, já não é se calhar tanto para vocês. Mas vou cingir-me às equipas que, enfim, nem eu vi a equipa que ganhou a Taça nos anos 60, a equipa do Perrichon. Essa nem eu a vi sequer jogar, porque não era nascido. Mas pronto, também podíamos juntar essa. Eu vou responder já à pergunta e dizer, gosto mais da de hoje. Acho que é a mais forte de todas. Todas elas tinham nuances. Que eu acho que vale a pena serem mencionadas. A equipa de 2010, 2011, a equipa do Domingos Paciência, desculpem, de 2009, 2010, porque é dessa que fala o Pedro, embora depois, em 2010, 2011, essa mesma equipa, com ligeiras nuances, tenha chegado à final da Liga Europa. Mas a equipa de 2009, 2010 foi a que ficou em segundo lugar no campeonato e obteve o melhor resultado, ou a melhor classificação do Sporting Clube Braga em todo o seu historial. Mas entre estas três, quatro, contando com a de hoje, parece-me ser ainda assim a menos... Eu acho que o Braga aqui foi sempre a crescer. E isso é sinal de que se está a trabalhar bem por ali. Eu acho que a equipa de 9-10 é destas quatro a menos conseguida. Apesar de ter sido a que ficou em segundo lugar no campeonato. Eu acho que é um segundo lugar que, enfim, teve muito que ver com o mau momento do Sporting nessa época, com o facto do Benfica, do Porto se ter centrado demasiado, se calhar, naquele arranque brutal do Benfica, a entrada do Jesus, a mudança de paradigma que isso trouxe ao futebol português. Enfim, era uma equipa que tinha pontos fortes, o meio-campo, com o Vandinho e o Viana, depois o Mossoró, que era um jogador que era muito criativo no último terço, o Alain, um belíssimo extremo, o Eduardo, guarda-redes de seleção nacional, o Meiong, avançado, perdão, goleador, mas ainda assim parece-me que era de todas a equipa mais fraca atrás. Mas conseguia levar a água ao seu moinho e conseguia... Mas acho que esse Braga terá beneficiado muito do efeito de surpresa. Ninguém estava à espera que aparecesse em Braga uma equipa com qualidade. Depois, a equipa de 17-18 parece-me ser a equipa mais competitiva de todas. Ou não fosse o Abel Ferreira o seu treinador. Mas ainda assim, parece-me que tinha ali, enfim, os centrais eram o Raul e o Bruno Viana, dois jogadores que não ficarão na história do futebol português, mesmo os laterais, o Marcelo Goiano e o Jefferson, o meio-campo, Danilo, Vukcevic, enfim, eram jogadores de competição. Já lá estavam, o Gaio era extremo-direito, jogava na frente, já lá estavam os Manos Horta, estava o Paulinho, o Ricardo Horta, o André Horta, o Paulinho, mas ainda assim parece-me que era uma equipa que fez mais do que seria, se calhar, de esperar com os meios que tinha à sua disposição. Terá sido, de todas estas, a equipa do Braga que ficou mais acima das expectativas. O que vem, de certa forma, também funcionar como elogio ao comportamento do seu treinador, o Abel Ferreira, que depois veio a cobrir-se de glória, tanto na Grécia como, sobretudo, no Brasil, ao comando do Palmeiras. Bom, a equipa de 2021, que ganhou a Taça de Portugal, com o Carlos Carvalhal, parece-me que era, do ponto de vista tático, a equipa mais elaborada. Para já, aquele esquema que o Carlos Carvalhal tinha, aquele híbrido entre o 5-3 ou 5-4-1 e o 4-2-3-1, que funcionava de maneira muito simples. Os centrais eram o Tormena e o Raul, o Gaia era o lateral direito e o Sequeira, que era o lateral esquerdo em posse, que em posse subia como lateral esquerdo, quando a equipa defendia era central esquerdo. O que fazia com que o Galeno, que era extremo esquerdo em posse, quando a equipa defendia, baixasse para o lateral esquerdo. E o que fazia também com que o Ricardo Horta, que no momento defensivo era ala esquerdo, e daí que a equipa se defendesse em 5-4-1, mas no momento em que a equipa atacava, aparecia como 10, vinha para dentro, empurrado pela subida do Galeno, por sua vez era empurrado pela lateralização do Sequeira. Foi uma equipa que me deu muito gozo ver e desmontar no plano tático, mas ainda lhe faltava alguma coisa para chegar ao nível da equipa de hoje. O que é que lhe faltava eram meios. Se olharmos para a equipa do Braga de hoje, a equipa do Braga de hoje tem vários jogadores de seleção. A equipa do Braga de hoje tem um plantel mais rico que alguma vez alguma equipa do Braga teve. E, portanto, parece-me que olhar para as equipas do Sporting Clube Braga e dizer qual é que gostas mais, gosto mais da atual. Porque é a mais forte, é a que tem mais meios. Se vai ser a que vai conseguir melhores resultados, não sei.
Vamos ver, vamos esperar para ver. Que é que tem, e isto vem, de certa forma, mostrar que em Braga está a ser feito um trabalho consolidado, um trabalho de crescimento consolidado. Tem muito a ver também, e também havia perguntas sobre isso, com a criação de infraestruturas, com o comportamento da SAD no mercado, em que já não cede a tudo e mais alguma coisa, em que já é capaz de manter as suas principais figuras, é capaz de ir buscar os jogadores que se calhar dariam jeito aos grandes quando eles estão, como foi o caso agora com o Bruma, como foi o caso com outros jogadores. É capaz de recusar propostas para deixar sair alguns dos seus jogadores, como aconteceu com o Ricardo Horta na temporada passada, quando o Benfica o queria. E, portanto, isto parece-me que são sucessivos passos que o Braga está a dar no sentido de se tornar mais forte. E por isso mesmo, acho que esta é a equipa do Braga mais forte de todas aquelas que já vi. Se vai conseguir os melhores resultados ou não, vamos ver. Vamos ter que esperar. E esperar, inclusive, é pelo jogo de mais logo. Logo há Braga-Panathinaikos, primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogo importante, muito importante para o Sporting Clube Braga. Vamos todos ver. E no final do jogo, cá estarei, então, com o Futebol de Verdade Flash. A minha análise em 10, 12 minutos àquilo que tiver sido esse jogo. Hoje à noite, só para subscritores premium do meu Substack. Amanhã, a seguir ao Q&A, para toda a gente aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Até logo, então, no Futebol de Verdade Flash. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.